Agora, no episódio 14º, em que estamos estudando André Luiz, vamos encontrá-lo no hospital. Ele vai conversar com Clarencio. Ele quer trabalhar, ele quer fazer algo lá no plano espiritual. Ele era médico aqui na Terra. Será que ele vai conseguir algo? Não se esqueça, porém, de compartilhar. Não se esqueça, porém, de se inscrever no canal do YouTube, de dar o like, isso é importante para a gente. Também pedimos que converse, faça comentários, isso nos engrandece e nos agrada muito. No episódio passado, nós dizíamos que André Luiz foi fazer uma visita para o ministro Clarencio, porque André queria que Clarencio desse uma autorização para que ele pudesse trabalhar lá no plano espiritual. André Luiz sentiu-se arrependido de haver provocado aquela audiência, ou seja, André queria ir ali para pedir autorização para que ele trabalhasse lá no hospital. Afinal, André era médico aqui na Terra. Não seria muita presunção e muita audácia da parte dele ir ali e pedir para trabalhar como médico naquele hospital? Né? E ele, antes de mais nada, ele era um enfermo, ele estava internado em tratamento. Como ele estava se sentindo bem, logo ele, conversando com o Lísias, ele pensou, o Lísias até sugeriu para ele, não, vai pedir para o Clarencio, de repente o Clarencio te autoriza que você trabalhe aqui no hospital, como médico. Na verdade, ele era doente. E com esse pensamento que ele estava, ele quis desistir, ele quis renunciar àquele desejo de pedir para o Clarencio, de querer trabalhar ali. Ele quis voltar ao aposento, ao quarto em que ele estava internado, mas ele viu que era impossível, que não tinha jeito mais, né? Mas ele ficou confundido e falou para Clarencio, Clarencio, eu tomei a liberdade de vir até aqui rogar seus bons ofícios para que me integre, né, me coloque no trabalho. Eu quero trabalhar, né? Ainda falou assim, eu ando saudoso dos meus mistérios, né? Agora que a generosidade do nosso lar me reconduziu à bênção da harmonia orgânica, eu quero trabalhar. Qualquer trabalho me serve, ele disse, desde que me afaste da inação, ou seja, desde que eu não fique parado, eu quero ser ativo, eu quero atuar, né? Aí o Clarencio falou assim, André, já sei, verbalmente pede qualquer tarefa, verbalmente, falando, né? Mas no fundo, André, sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem de serviços em que você honrou na sua personalidade na Terra. Você sente saudade de ser médico, não é? Clarencio é duro, né? Esses espíritos mais avançados, essas pessoas mais avançadas, são rigorosos e não medem argumentações, eles falam, né? Então André viu aquilo, né? E depois daquela pausa longa, né? Clarencio ainda falou para ele, André, convém notar, todavia, que às vezes Deus nos honra com a sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Olha só, ele já está chamando André para uma meditação naquilo que ele foi na Terra. E Clarencio ainda fala assim, ó, André, você foi médico na Terra, claro, cercado de todas as facilidades. No capítulo de estudos, você estudou, formou, você nunca soube o preço de um livro. Olha o que ele falou. Você nunca soube o preço de um livro, porque seus pais, muito generosos, lhe custeavam todas as despesas. Ora, gente, a gente pega isso para hoje, a gente vê pessoas que vão para a faculdade, para a universidade, e vão estudar, e
E esse jovem não sabe de nada. Inclusive, voltando, encarando a questão da medicina. Hoje, faz-se faculdade de medicina quem quiser, desde que pague. Não precisa mais daqueles vestibulares difíceis. Você paga, você faz. Como acontece nos países capitalistas, como nos Estados Unidos, na Europa. Aqui no Brasil também está assim, né? E Clarencio chamou a atenção de André. André se formou porque o pai pôde pagar, né? Aí Clarencio diz assim, logo depois da graduação começou a receber proventos compensadores, ou seja, começou a ganhar muito dinheiro. E na medicina é assim, né? Ele ainda fala que você não teve sequer a dificuldade de um médico pobre compelido a mobilizar relações afetivas para fazer clínica. Prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do seu corpo. Porque nós já falamos aqui, André morreu prematuramente devido aos desvairios que ele cometeu na vida social. Enquanto moço e sadio, Clarencio continua falando para ele, cometeu numerosos abusos dentro do quadro de trabalho a que Jesus o conduziu. Ora, meus caros, Clarencio chamou atenção para ele, para André, de como ele tinha sido equivocado quando médico. Porque, meus caros, a gente sempre fala, aquele médico que desempenha a sua profissão olhando estritamente a parte financeira, a parte anatômica e fisiológica do corpo, ele está equivocado. O médico não foi feito para isso, não é? E Clarencio chamou a atenção de André. Aí o André ainda fala assim que reconheceu a procedência daquelas observações. Se possível, ele estimaria meios, adquirir meios de resgatar esses débitos. E ele queria consagrar sinceramente aos enfermos deste parque hospitalar, deste hospital. Quer dizer, ele continuava falando para Clarencio que ele queria trabalhar lá no hospital, para resgatar. Clarencio até falou para ele, André, essa ideia sua é um impulso nobre, contudo, é preciso que ouça toda a tarefa na terra no campo das profissões. É convite de Deus para que o homem penetre nos templos divinos do trabalho. Ora, meus irmãos, e colegas, e companheiros, e seguidores, se você tem uma profissão e você não faz aquilo de acordo com a justiça de Deus, com a fraternidade, com a compreensão de todos, fraternalmente, você não vai desempenhar bem, principalmente na medicina, que trata e que trabalha com saúde, com doença, né? E Clarencio ainda disse para ele, André, o título para nós, aqui no plano espiritual, é simplesmente uma ficha. Só uma ficha, não vale nada. Então o que adianta ser médico na Terra? Para que chega aqui, né? Então, você, André, recebeu uma ficha de médico. Penetrou o templo da medicina. Mas a sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autoriza a endossar os atuais desejos. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele foi para o plano espiritual, ele desencarnou como médico, mas o Clarencio, que é o chefe ali, não tem autorização e nem pode atender os pedidos dele para que ele possa trabalhar ali no hospital. E continua falando, como transformá-lo de um momento para outro, é um médico de espíritos enfermos. Como? Quando fez a questão de circunscrever, melhor dizendo, observações exclusivamente à tarefa do corpo físico. Você, em momento algum, quando médico, pensou no ser como holístico, como um todo. Não nego. Clarencio fala, não nego a sua capacidade,
Você foi um excelente fisiologista, um estudioso, um pesquisador, mas no campo da vida é muito extenso a ação de ser médico. Não basta ser isso, né? Como você reconhece agora, André, o médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Ele tem que penetrar a alma, sondar-lhes as profundezas. Muitos profissionais da medicina são prisioneiros às salas acadêmicas, porque a vaidade lhes roubou a chave do cárcere. É isso mesmo, né? Clarice nós fala assim, André, raros médicos conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores. Olha, gente, isso a gente vê todo dia, né? Então, ele chamou atenção tremendamente para a realidade de André. André ficou atônito com aquilo, porque André não conhecia aquelas noções de responsabilidade profissional. Ele foi um médico a mais. Ele queria desenvolver o título acadêmico. Ele tinha um DR ali antes do nome. E pronto, né? Mas ele ficou preocupado, porque Clarencio estava chamando a meditar, né? E ele ainda falou assim, como você deduz, André, não se preparou convenientemente para os nossos serviços aqui. Você não está preparado para trabalhar aqui com esses internos aqui no mundo espiritual. Aí André ainda fala assim, generoso benfeitor, né? Compreendo a lição e curvo-me à evidência dessa realidade. Submeto a qualquer trabalho nessa colônia de realização e de paz. Olha, gente, André está dizendo que submete a qualquer trabalho. Agora ele já mudou um pouquinho o jeito de imaginar, de pensar, né? Ele já se propõe a fazer qualquer coisa, né? Aí o Clarencio fala assim, meu amigo, não possuo apenas verdades amargas, não. Essas verdades amargas que eu acabei de falar para você, né? Não possuo somente isso. Eu tenho igualmente uma palavra de estímulo. Não pode ainda ser médico aqui em nosso lar, claro, não pode. Mas poderá assumir o cargo de aprendiz. Oportunamente, você pode trabalhar em benefício de alguém. Sua posição atual não é das melhores, né, André? Você está doente, você estava recentemente saindo do umbral. Entretanto, a sua posição é confortadora. Por quê? Porque existe aqui muitas intercessões chegadas a nós a seu favor. Quando Clarencio fala isso, André diz assim, minha mãe tem trabalhado, tem intercedido por mim aqui, porque André sabia que a mãe dele tinha desencarnado uns 3 anos antes dele, né? Aí ele perguntou, minha mãe? Aí Clarencio falou, sim, é sua mãe. Sua mãe e outros amigos seu, ligados pelos elos fraternos perenes, elos do coração, dos quais você plantou a semente de simpatia. Esses outros também têm te ajudado, né? Logo após a sua vinda, André, esses espíritos têm ajudado muito, né? Muita imprevidência de sua parte, numerosos abusos, muita irreflexão. Mas, André, nos 15 anos que você exerceu a sua clínica lá na Terra, também proporcionou receituários gratuitos para mais de 6.000 necessitados. Isso foi bom, não foi ruim. Você fez alguma coisa em benefício dos necessitados. Você trabalhou 15 anos, mas você também proporcionou mais ou menos 6.000 atendimentos graciosamente, sem cobrar, sem nada. Na maioria das vezes você fez isso a troco de se expor, não foi do coração. Entretanto, André, desses
desses 6.000 que você ajudou, 15 pessoas, 15 espíritos não esqueceram e têm enviado até aqui veementes apelos a seu favor. Ora, meus caros, ele ajudou, ele amparou como médico 6.000 pessoas aqui na Terra e alguns já desencarnaram. Desses 6.000, 15 estão pedindo, estão fazendo prece, estão agradecidos por ter recebido aquela atenção de André Luiz, né? Então ele diz assim: o André, devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos diferentes surge aqui o seu favor. Estão aqui a seu favor, né? E no final, depois dessa conversa, no finalzinho dessa conversa, Clarecina fala assim: André, você aprenderá lições novas em nosso lar e depois de experiências úteis, compreenderá eficientemente conosco, preparando-se para um futuro promissor. Com certeza. Nessa hora, ele deu aquele voto de estímulo para André, não é? André ficou radiante de alegria. André ainda diz assim, que pela primeira vez ele chorou de alegria quando ele estava na colônia Nosso Lar, né? E isso deixou ele muito gratificado, muito satisfeito. Então, ele ainda fala assim, que por vezes é preciso que cale o coração no grandiloquente silêncio divino, né? E isso traz uma lição fantástica para nós, né? Muitas vezes a gente quer continuar no plano espiritual da mesma maneira que está aqui na Terra, e na verdade é outro mundo. Às vezes a gente acha que foi uma belezura aqui na Terra, fizemos o bem caridosamente, na verdade não é bem assim, porque a gente tem muito interesse material, muito materialismo incrustado em nós, né? Isso aconteceu com André. A gente vai ver que André vai trabalhar. Nos capítulos seguintes, nos episódios futuros, a gente vai ver isso. E outra coisa, é bom que a gente diga que sempre, seja encarnado aqui, ou encarnado, ou desencarnados no outro lugar, nós sempre temos alguém que nos ampara. E com certeza a mãezinha de André está por trás dessa ajuda, desse socorro todo que André recebeu. Vamos ver isso nos episódios futuros, posteriores. Por enquanto, nós agradecemos a presença de todos e até a próxima.